cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esta é mais uma aula do segundo trimestre da EBD, 2018, aula de número 8. Tem como título Ética Cristã e Sexualidade. Desde já eu quero mandar um forte abraço para algumas pessoas aí que estão envolvidas na área do ensino. Viviane Nunes, de João Pessoa, José Francisco, também da Paraíba, e Edinaldo Silva, também da Paraíba. Quero mandar um forte abraço também para a missionária Hilda da Bahia, da Igreja de Casa de Oração da Bahia, a pastora Noélia, a pastora Neide Irândia e o diácono Wellington, da Igreja Casa de Oração aqui de São Paulo. E também quero mandar um forte abraço para o pastor João Pereira, daqui da Assembleia de Deus de Diadema, Ministério Serraria. A sua filha também é Daniele. O outro irmão que está envolvido na área do ensino também, o Paulo Henrique, e a sua esposa Slaine, que inclusive me recebeu aqui com muito carinho aqui em Diadema. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A aula, como eu disse, é a aula de número 8, que tem como data dia 20 de maio de 2018 e tem como título Ética Cristã e Sexualidade. É mais uma aula polêmica, de um assunto polêmico, assim como o aborto, É difícil de as pessoas lidar com ela. Então, ela tem como textual, se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. A gente pode estar comentando parte por parte aqui e sempre procurando trazer para uma aplicação prática tudo isso, Então, como diz aqui, venerado, então o venerado tem o sentido de algo respeitoso, venerado, algo respeitado, algo honrado, algo que precisa ser chamado a atenção, algo que precisa ter um certo respeito, no caso, venerado. Está falando do casamento, do matrimônio, do leito. Então, o matrimônio aqui tem um sentido de casamento. Leito tem um sentido de quê? Cama. Então, e mácula, ele tem um sentido de marca. Mácula tem um sentido de marca, ou sujeira, ou impureza, mancha. Então, venerado seja entre todos o matrimônio, ou seja, o casamento, e que esse casamento tenha uma cama, e que essa cama não tenha mancha, ok? E aqui tem também, mas aos que se dão à prostituição. Prostituição tem um sentido de atividade que visa ganhar alguma coisa através do ato sexual. Esse é o nome que se dá, prostituição. E na segunda parte, adultério. Agora, o que é adultério? Adultério, sabendo se é adultério? Adultério é aquele que adultera. Então, no caso do casamento, adultério tem um significado de transgressão de regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial. É isso que significa o caso adultério dentro do casamento, ok? Então, verdade prática diz assim: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituído pelo Criador. Muito bem, então, aqui o que a gente pode estar comentando aqui é uma coisa muito importante aqui já nessa verdade prática, Então, o sexo é bom quando realizado dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apega-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Uma pergunta, algumas, quer dizer, primeira pergunta, quando é que uma mulher se torna minha mulher? Vou repetir, quando é que uma mulher se torna minha mulher? Resposta, é quando eu faço uma confissão pública de promessas e nesta promessa estão inclusas amor, cuidado e o que mais? Fidelidade, ok? A promessa que eu faço em público tem que estar incluso essas três coisas: amor, cuidado e fidelidade. Aí ela passa a ser minha mulher. Amor, por exemplo, se dividir em três partes: amor, cuidado e fidelidade. Primeiro, amor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, diz assim: vós, marido, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é o amor, primeiro passo. Segundo, cuidado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos as vossas orações. Então falamos do amor, agora do cuidado, e o terceiro é o que eu disse? Fidelidade. A terceira promessa, promessa inclusa nesse matrimônio, para que ela seja minha mulher, é fidelidade. Então, Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: e dizei, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, pronto. Eu assumo um compromisso público, assumi um compromisso público. Ela agora é minha mulher, ok? Agora, quando é que nós dois, passamos a ser uma só carne? Resposta: isso acontece quando ocorre o ato sexual. 1 Coríntios 6,16 diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se uma carne com ela, porque serão, disse, dois, numa só carne. Ok? Temos aqui a verdade prática também. Agora, leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 1 a 16, que diz assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que se lhes é bom se ficarem como eu, mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Todavia, aos casados, mando
não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão, um irmão, tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Por quê? O marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou donde sabes, marido, se salvará a tua mulher? A introdução diz assim: se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu, embora o tema possa trazer desconforto para alguns. A sexualidade humana não pode ser subestimada. Por isso, estudaremos o conceito da sexualidade, o propósito do sexo segundo as escrituras e o casamento como o parâmetro para o sexo. Então, já aqui na introdução, a gente pode estar comentando já alguma coisa. Como diz aqui na introdução, que a sexualidade tem sido desvirtuada pela sociedade pós-moderna. Então, isso significa que a sociedade tem tirado as virtudes ou as qualidades estabelecidas pelo Criador para a sexualidade. Aqui fala de duas coisas que impedem a sexualidade de alcançar os seus objetivos. Primeira, é pelo fato dela ter sido desvirtuada pela sociedade. E o segundo é que, para muitos, esse não é um assunto para se tratar nas igrejas, que traz constrangimento para certas pessoas. Alguns alegam que isso não é um assunto para tratar na igreja. Particularmente, eu entendo que não existe lugar melhor no mundo para se tratar deste ou de outros assuntos do que a casa de Deus, com homens e mulheres de Deus, usando o que? O manual de Deus, que é o Criador. Então, não está dizendo tabu. Tabu tem um significado de algo proibido. Mas isso não é um assunto proibido. Como eu disse, eu vou repetir, vale a pena repetir. Não existe melhor lugar. Por que não existe? Porque o mundo, a mídia, as redes sociais, a internet de uma maneira geral, ela ensina nossos filhos sobre sexualidade, sobre sexo. Porém, ensina de uma maneira distorcida daquela planejada pelo Criador. E a igreja não se envergonhe em falar desse assunto, porque a igreja é o melhor lugar para tratar desses assuntos com nossos filhos. Por quê? Quem criou a sexualidade foi Deus. A igreja é de Deus. Homens e mulheres que estão tratando desse assunto é homens e mulheres de Deus. Então eles estão usando o que como base? Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que eu digo, não existe melhor lugar para tratar desse assunto do que a casa de Deus. Bem? Vamos entrar agora nos seus tópicos, com os seus subtópicos. O primeiro tópico tem como título Sexualidade, conceitos e perspectiva bíblica. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação
divina. Então, o primeiro tópico aqui diz assim, tem como título, conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferencia o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produz. Então, gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoide. E o sexo feminino produz gametas chamadas de óvulo. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionadas com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade de prazer ou da procriação da espécie. Que a gente pode estar comentando aqui dentro desse primeiro subtópico, tem muita coisa importante aqui. Então vocês viram aí a biologia como trata esse assunto. A biologia, vocês sabem que é a ciência que estuda a vida, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode estar destacando aqui é sobre a definição de ambos os sexos. Definição de ambos os sexos. Aqui diz que o sexo de um organismo é definido pelos gametas que ele produz, ou seja, o do sexo masculino produz um tipo de gametas conhecido como quê? Espermatozoide. Já o sexo feminino produz um tipo de gameta conhecido como óvulo. Lembrando que gametas são células sexuais que permitem a reprodução de seres vivos. Então, e essa reprodução aqui ocorre quando o espermatozoide se funde com o óvulo. Assim acontece aquilo que chamamos de quê? Fecundação. Sabemos, estudamos isso na aula do aborto, sobre aborto, a ética cristã e aborto. Fecundação é a primeira etapa ou fase do ser vivo, tendo como segunda etapa aí o que chamamos de período embrionário, que é o período que dura da fecundação até a 8ª semana de gestação. E por último e terceira etapa da gestação conhecemos como que? Período fetal. Esse vai da 8ª semana ao nascimento do ser vivo, ok? Então, isso nós aprendemos aí, como eu disse, na lição de número 4, que tem como título Ética Cristã e o Aborto. Foi isso que aprendemos nesta aula. Então, o segundo ponto a ser destacado aqui é sobre o conceito da palavra sexo. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais. Isso podemos ver quando se bate aí uma ultrassom de uma mulher grávida. O sexo é identificado pelo órgão genital, foi visto pelo ultrassom. Então, sexo também pode ser identificado como o órgão genital. Então, falando aí sobre o conceito da palavra sexo, agora falamos sobre o conceito da palavra sexo, agora sobre a palavra sexualidade. Então, sexualidade é o termo que representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionadas com a busca da satisfação e do apetite sexual. A busca, quero chamar só sobre essa palavra, a busca de satisfação e apetite. A busca da satisfação e apetite sexual é totalmente legítimo, desde que seja desfrutado dentro de quê? Dentro do casamento. Uma referência para vocês marcar aí. Provérbio capítulo 5, versículo 15 e 16, ela diz mais ou menos assim, ela diz assim: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço, derrama-se-ia as tuas fontes por fora e pelas ruas o ribeiro de água, seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade.
com a serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Olha, por seu amor, seja atraído perpetuamente, para sempre, seja atraído pelo seu amor. Amém? Glória a Deus. Esse foi um breve comentário sobre o tópico 1. Agora, o segundo subtópico tem como título: o sexo foi criado por Deus. Diz aqui: no ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferente. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferencia sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo o que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que a gente pode estar destacando dentro desse subtópico aqui é sobre Deus como criador do sexo. Em Atos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Então, se acreditamos que Deus criou tudo que há no mundo, então acreditamos que o Senhor também criou o sexo, porque o sexo faz parte da sua criação. Então, quando Deus criou o ser humano, ele fez uma coisa e deu ordem para que os seres humanos fizessem 3. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: e Deus abençoou. Deus fez o quê? Abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Então Deus mandou que enchesse a terra. Mas não tem como encher a terra sem a multiplicação. Nem tem como multiplicar sem a frutificação. Não tem como frutificar sem aquilo que chamamos de sêmen. Isso você encontra em Gênesis capítulo 38, versículo 9. Então, sêmen é extraído do corpo através do sexo. Esse sêmen vem de semente. Então, para frutificar tem que ter essa semente, sêmen. Okay? Você conhece bastante essa história aí, que está em Gênesis capítulo 38, versículo 9. Eu vou ler só para trazer melhor. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Então, lembrando que, para se ter as bênçãos de Deus em um relacionamento, precisamos colocá-lo como quê? Colocá-lo como testemunha da nossa aliança conjugal. Ok? Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente ou tão depressa. Então, esses 3
essas três dobras têm o significado de o homem, a mulher e Deus. Ok? Essas três dobras têm o significado de o homem, a mulher e a presença de Deus no meio deles. Ok, pessoal? Então, mais uma coisa que eu quero comentar aqui dentro. Os judeus interpretam o livro de Cantares como o amor de Deus para com Israel. A igreja interpreta como o amor de Cristo para a sua noiva, que é a igreja, mas originalmente ele se trata, o livro de Cantares de Salomão, trata-se ali de um amor de um homem para uma mulher. Olha o que diz o livro de Cantares sobre fidelidade. Cantares capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. O que é fonte selada? O que é jardim fechado? Jardim fechado é algo protegido. Fonte selada é algo protegido, onde está só o marido e a esposa. Não cabe um terceiro, ok? Então, é muito importante tocar nesse assunto. Terceiro tópico, tem como título a sexualidade e a criação divina. É criação divina. Diz assim: ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina, concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apega-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a sua mulher, formando assim ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. Cantares 4, do 10 ao 12. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos na Escritura Sagrada. Primeiro ponto que a gente pode estar comentando aqui desse terceiro subtópico, aqui em Gênesis, como vocês viram, no capítulo 22, no capítulo 2, versículo 24, diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Biblicamente falando, quem deixa o pai e a mãe é o homem. Biblicamente falando, quem deixa o pai e a mãe é o homem e se apega à sua mulher. Hoje, crianças, jovens e adolescentes têm deixado a casa dos pais e se apegado à mulher, arranjado uma mulher para morar. Okay? Menino não pode sair de casa para constituir família. A ordem é: deixará o varão ou deixará o homem, pai e mãe, e uniciar a sua mulher, ok? Meninos, crianças, jovens, adolescentes não pode deixar. Então fere um princípio, ok? No propósito de Deus, o deixar pai e mãe é para homens, no sentido pleno da palavra. Homem, no sentido pleno da palavra. Ou seja, alguém que já tenha maturidade e que já sabe realmente o que quer. E que esteja apto espiritualmente para lidar ali, para liderar a sua família. Exemplo, Josué, no capítulo 24, versículo 15, diz: porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem se vai, se aos deuses
a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu estou dizendo isso porque homem é visto por Deus como sacerdote, profeta e provedor do seu lar. Essa ordem de deixar pai e mãe está incluso 3 tipos de deixar. Primeiro, deixar geograficamente, ou seja, para parar. Primeiro parar é geograficamente, ou seja, primeiro deixar geograficamente, sair de dentro da casa dos pais, mudar de casa, ir para uma casa nova. Tem aquele ditado, quem casa, quer casa. Segundo deixar, está incluso financeiramente, esse é o segundo deixar, eu disse 3. Primeiro, deixar geograficamente, sair de dentro de casa. Segundo, deixar financeiramente, ou seja, parar de depender dos pais e assumir as suas próprias responsabilidades. Trabalhar, sustentar sua esposa, seus filhos e a si próprio. E seguir seu rumo, né? Não estou dizendo que o pai não pode ajudar, nem que ele não pode precisar mais do pai. É que ele precisa ter sua independência financeira, ok? E o terceiro deixar está relacionado à emoção, e deixar emocionalmente, ou seja, tem filho casado, que quando sua mãe vai lhe visitar, que vê lavando uma roupa, uma louça, ajudando sua esposa, olha para o filho e diz, meu filho, quando morava comigo, não precisava fazer isso, e hoje está tendo que fazer. Isso precisa deixar emocional, as emoções precisam diminuir, não precisa ser com tanta intensidade para que não possa atrapalhar a vida do casal, ok? Porque deixou a casa, deixar também emocionalmente. E esse apega-se-a tem um sentido de cimentar, ou colar, ou grudar. Segundo ponto que precisa ser destacado aqui ainda dentro desse tópico, o pecado está na depravação sexual que contraria os princípios estabelecidos na Escritura Sagrada. Tiago, falando sobre a prostituição e o pecado, no Tiago, carta de Tiago, diz, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem fugiria aqui? Sim, muito bem, o diabo. Quem foge é o diabo. Então, estou dizendo isso porque a Bíblia manda que resistamos a todo tipo de pecado. Mas quando se refere à prostituição, ela não manda resistir à prostituição. Não? E o que ela manda? Ela manda fugir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz, fuge da fornicação ou prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou se prostitui, pega contra o seu próprio corpo. Então, no texto diz que resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que quando se refere ao pecado de prostituição, quem tem que fugir somos nós. A Bíblia nos mostra exemplo de pessoas que viveu isso na prática. Ou seja, ele fugiu, não ficou, ele fugiu. No Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 39, do versículo 9 ao 12, diz assim, ninguém há maior, palavra de José, ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum
dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então, todo pecado, antes de ser contra o próximo, primeiro ele é contra Deus. Isso que José está querendo dizer ali, ó, no final do versículo 9, né? E pecaria contra Deus. Então ele está dizendo, ele quer dizer que todo pecado, primeiro, ele mostrou que devemos fugir da prostituição. Segundo, ele quer dizer que todo pecado que cometemos contra o próximo, primeiro ele cometemos contra Deus. Ok? Então, todo pecado contra o próximo, primeiramente ele é contra Deus. É isso que José está dizendo. Não só José, mas se você for ler na Bíblia, você vai encontrar diversas passagens falando sobre isso. Inclusive, nós temos uma do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 21, ele diz assim, o filho pródigo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. Ou seja, antes dele dizer que pecou contra o pai, ele diz que pecou contra o céu, ou seja, pecou contra Deus. Então, a vida, lembrando aqui, voltando para o assunto da prostituição, que não temos que resistir, mas temos que fugir, porque não sabemos se podemos suportar, melhor logo fugir. Então, a vida é feita de escolhas, e José escolheu a fidelidade, e por isso fugiu da prostituição. Ok? Então, devemos fugir. Esse é um lado positivo, fugir. E pelo fato de José ter fugido da prostituição, hoje nós conhecemos a história dele como de um escravo que se tornou governador do Egito. Bem? Mas também, por outro lado, nós temos casos aí também na Bíblia de pessoas que não conseguiram fugir da prostituição. Juízes capítulo 16, versículo 1 diz assim: E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Olhando para a história de José e a de Sansão, podemos dizer que, pelo fato de José ter fugido da prostituição, de escravo ele se tornou livre e um livre governador. Já pelo fato de Sansão não ter fugido da prostituição, de livre ele se tornou escravo. Sansão tinha uma fraqueza na área sexual. E por causa dessa fraqueza, ele abriu o quê? Uma brecha. Como eu sempre digo, fraqueza não tratada e brecha não fechada é só uma questão de tempo para nos derrubar. Então tome cuidado com a fraqueza e procure fechar as brechas. Repetindo, fraqueza não tratada, brecha não fechada, é só uma questão de tempo para nos derrubar. Então, cuide bem da sua fraqueza. Valorize os pontos fracos, porque o que vai nos levar para um lugar mau são as coisas pequenas que a gente não valoriza. Vamos lá para o segundo tópico? Segundo tópico tem como título O propósito do sexo segundo as Escrituras. Primeiro subtópico diz assim: multiplicação da espécie humana. Esse é o primeiro propósito do sexo. A fidelidade primordial, a finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Tal como o Criador ordenara a procriação dos animais, Gênesis 1:22, também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Depois da queda no Éden,
Gênesis 3, do 11 e 23. E a conseguinte corrupção geral. Gênesis capítulo 6, versículo 12 e 13. O Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano. Gênesis 3, 6, 17. Exceto Noé e sua família. Gênesis 7 e 1. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai, e vos enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. A terra que outrora foram despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Gênesis 3,15 e Romanos 16:20. Dentro desse primeiro tópico, desse primeiro subtópico, que a gente pode estar comentando aqui, sobre o primeiro propósito, o primeiro objetivo de Deus quanto ao sexo. Primeiro ponto a ser destacado aqui é sobre as recomendações que Deus deu para Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui, depois do dilúvio, para repovoar a terra, Deus deu esta mesma ordem para Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. E Deus abençoou a Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Talvez alguém diga: o que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver conosco hoje? Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para ensino nosso, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para ensino nosso. Então, tem alguma coisa a ver conosco. Como estão falando de sexo e de família, Noé foi um exemplo de alguém que lutou em pró da sua família, da sua esposa, seus filhos, suas noras. Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, você encontra as seguintes palavras: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Então, a seara é grande. A seara do Senhor é grande. Sabemos que poucos são os ceifeiros, mas assim como Noé, se nós conseguimos colocar pelo menos a nossa família na arca, aos olhos de Deus isso já é de grande valor. Pelo menos a nossa família, assim como Noé. Noé foi pregoeiro da verdade, ele pregou a palavra, ainda que não salvou ninguém, o povo não quiseram, mas pelo menos a sua família, ok? Noé nos deu um exemplo para que lutemos pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pela nossa família. Vamos tentar, no mínimo, colocar a nossa família dentro da arca. Simbolicamente, essa arca simboliza Cristo, ok? A arca foi o único meio de se salvar aquelas pessoas. E hoje, na atualidade, o único meio de salvação é Cristo. Então, se nós podemos até não ganhar o mundo inteiro para Deus, mas se nós nos esforçarmos e pelo menos a nossa família, vamos dizer aí como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer também como Paulo disse àquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, seja salvo tu e tua casa. Então a preocupação pessoal é em primeiro lugar com a nossa família, porque a principal igreja
para uma pessoa, para um pastor, ou seja, para qualquer pessoa, é primeiramente a sua casa. Porque se ele não zelar por sua casa, então vai ficar difícil ele evangelizar lá fora. Então lute pelo menos pela tua casa, pelo teu casamento, pelo teu filho. Vamos partir para o segundo subtópico? Diz assim, tem como título, esse é o segundo subtópico e o segundo propósito do sexo. Tem como título, satisfação e prazer conjugal. Por muito tempo, ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Conselho de Trento, entre o ano 1445 a 1545 a 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresma. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua esposa. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, do 8 ao 18 e 19. E ainda, goza a vida com a mulher que amas. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e a sua mulher devem buscar a satisfação sexual. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 5, que a gente pode estar comentando aqui dentro deste segundo subtópico, que é o segundo propósito do sexo, né? Primeiro ponto a ser destacado aqui, falando sobre a satisfação conjugal, a palavra recriação tem um sentido de prazer mútuo, ou seja, um prazer entre o casal, no meio do casal, dos dois. Falando sobre a satisfação, quando é que a vida sexual do casal vai bem? Uma pergunta. Quando é que a vida sexual do casal vai bem? A vida sexual vai bem quando eles estão desfrutando da plenitude da bênção de Deus nesta área. Isso ocorre quando o casal está ajustado a duas palavras. E quais são essas palavras? Tais como frequência e qualidade. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz que a cama do casal não pode haver mancha, ou seja, a participação de uma terceira pessoa. A cama precisa ser sem mancha, porém em atividade. 1 Coríntios 7 e 5 diz, não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso é frequência. Agora também com referência à qualidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz, igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. É isso que ensina a palavra de Deus, que é o manual do Criador. Provérbio, capítulo 5, versículo 17, diz assim, seja bendito o teu manancial e alegra com a mulher da tua mocidade. Esse alegra-te com a mulher tem o sentido de que precisamos encontrar motivos para se alegrar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho
que te fizeste debaixo do sol. Muito importante aqui essa palavra goza. A palavra goza tem o sentido de desfrutar, aproveitar, deliciar, deleitar-se. Então podemos resumir a palavra gozar em ter prazer, em sentir e dar prazer. Assim como o sexo antes do casamento é pecado, com certeza podemos dizer que a ausência dele dentro do casamento também é considerado pecado. Essa referência de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, que diz: marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Se a ordem é para pagar, então é uma dívida que um tem para com o outro. E quando uma dívida não é pago, se torna um erro. Então, podemos dizer, assim como o sexo antes do casamento é pecado, a ausência dele dentro do casamento também é considerado pecado. Amém? Então, vamos lá para o terceiro subtópico. O terceiro subtópico diz assim: o correto uso do corpo. Esse é outro propósito, o terceiro propósito do sexo. O correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus capítulo 19, versículo 6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa, como os nossos corpos são membros de Cristo. 1 Coríntios 6,15. E também templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. As Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas. 1 Coríntios 6,16. São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas. Levítico 18, do 6 ao 18. E coito com animais. Levítico 18, 23. O adultério. Êxodo capítulo 20, versículo 14. E a homossexualidade. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. O corpo não pode servir à promiscuidade. 1 Coríntios 6,13. Mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai. 1 Coríntios 6,20. Esse último subtópico do tópico 2, que podemos estar destacando aqui? Sobre o propósito do sexo, o uso correto do corpo. Primeiro ponto a ser destacado aqui é sobre o uso correto do corpo em relação à sexualidade. Aqui diz que o sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que o torna uma só pessoa. Estas palavras nos impulsionam a fazer uma pergunta: justamente com quem nós queremos nos unir para que sejamos uma só carne, como diz a Bíblia? Lembrando que a vida é feita de escolhas. Escolhas de bênção ou de maldição. Escolhas de vida ou de morte. Isso você encontra em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Aqui cita alguns casos de proibições na Bíblia. Primeira proibição é o incesto, como diz aqui. Incesto, como eu já tenho dito, incesto é atividade sexual entre membros da mesma família, ok? Repetindo aqui, Levítico capítulo 18, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então, relações com pai, mãe, com madrasta, com irmã, com neta, neto, com meia-irmã, com tio, tia, nora, genro, com cunhada, com uma mulher e também com a sua filha, ainda que seja só dela. Segunda proibição é a zoofilia ou parafilia. Essa palavra é definida aí pela atração envolvendo o sexo de homens com animais.
Isso você encontra Levítico capítulo 18, versículo 23, que diz: nem te deitarás com um animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. A terceira proibição na Bíblia é o adultério. Adultério, no sentido que estamos estudando, tem o significado de violação, ou seja, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial. Quando se casa, fazemos um acordo de fidelidade. A palavra adultério é aplicada a pessoas legalmente casadas. Já a palavra prostituição é aplicada à pessoa que visa ganhar alguma coisa por meio do ato sexual. Já a palavra fornicação é o nome que se dá àquelas pessoas solteiras que têm relações sexuais. A quarta proibição é o homossexualismo. Homossexualismo é o nome que se dá a pessoas que sentem atração sexuais por pessoas do mesmo sexo. E também é uma proibição, biblicamente falando, pelo Criador. Eu queria dar duas referências, uma no Antigo Testamento e uma no Novo. A do Antigo Testamento se encontra em Levítico capítulo 18, versículo 22, que diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Essa é do Antigo. Agora, do Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Pelo fato do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, todas as nossas atitudes precisam glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para findar, vamos entrar aqui no terceiro e último tópico, que tem como título: casamento como limite ético para o sexo. Muito importante esse último, que é a conclusão. Casamento como limite ético para o sexo. Primeiro, diz aqui, o casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que pode ser satisfeito sem que se incorra atos pecaminosos. Primeiro subtópico tem como título: prevenção contra a fornicação, ou seja, o casamento, primeiro, ele é uma prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Para prevenir esse pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem por causa da prostituição, ou seja, fornicação. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Este princípio também foi definido por Jesus. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus 19:5. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre os homens, entre um homem e uma mulher, restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual.
1 Coríntios 7:9. Toda prática sexual realizada fora deste modelo constitui-se em sexo ilícito. Que a gente pode estar comentando aqui dentro deste primeiro subtópico aqui? Primeiro ponto a ser destacado aqui é mostrar o casamento como algo que previne o ato de fornicação. Repetindo, primeiro ponto a ser destacado aqui dentro deste subtópico é mostrar o casamento como algo que previne o ato de fornicação. Provérbio, no capítulo 27, versículo 7, diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Ou seja, se eu tenho uma esposa, ou eu posso me saciar nela, me saciando nela, ao sair para a rua, não saio necessitado. Então, falando de sexo, de família, de fornicação, então o primeiro ponto aí aqui é a prevenção contra a fornicação. O casamento é a prevenção contra a fornicação. Muitos preferem viver na fornicação pelo fato de que, quando Deus estabeleceu o casamento, Ele deu direitos e deveres aos casados. Muitos dos que escolhem viver na fornicação é porque só querem os direitos de uma pessoa casada, mas não querem ter as responsabilidades. Muitos estão envolvidos em um relacionamento, mas não têm certeza se é aquilo que realmente quer. Uma referência bastante boa para essa colocação, lendo aí em Cantares capítulo 8, versículo 4. Repetindo aqui, os judeus interpretam o livro de Cantares de Salomão como uma carta de amor de Deus para Israel. A igreja entende como uma carta de Cristo para sua noiva, que é a igreja. Mas, originalmente, Cantares é uma carta de amor, uma declaração de amor de um homem para uma mulher. Cantares, capítulo 8, versículo 4, diz: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Ou seja, como eu disse, muitos estão envolvidos num relacionamento assim, sem ter certeza do que quer, enquanto ali, aquela passagem que eu li de Cantares, capítulo 8, versículo 4, diz: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não desperteis o meu amor até que queira. Então, só devemos despertar esse amor na outra pessoa se realmente queremos aquele amor para nós. Até porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Falando sobre tempo, nós temos 3 planos: namoro, noivado e casamento. O namoro precisa ficar no plano espiritual. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, lembrando que o namoro precisa ficar no plano espiritual. Já o noivado, ele precisa ficar no plano social. O que é um plano social? É quando estamos noivos e planejamos o nosso futuro, tipo casa, onde vamos morar, né? Sobre nosso trabalho, sobre nossa renda. Isso é o noivado, tem que ficar no plano social, que é planejamento. Quanto ao casamento, aí sim, o casamento precisa ser no plano físico, que é a execução ou a conclusão de tudo, daquele relacionamento, ok? Mas tem pessoas que invertem as coisas. O namoro passa para o plano físico. Aí quando chega no casamento, quer mudar para o plano espiritual. E muitas das vezes não dá. Segundo ponto a ser destacado aqui é sobre casamento que tem a aprovação de Deus. Casamento que tem a aprovação de Deus. Para se ter a bênção de Deus, o casamento precisa ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Primeiro, ele para ter a bênção de Deus, precisa ser monogâmico. Monogâmico significa um único casamento.
todos que tiveram mais de uma mulher na Bíblia sofreram grandes consequências. Isso você vê, o primeiro que teve mais de uma mulher foi um homem chamado Lameque. Você vai encontrar no Gênesis capítulo 4, versículo 19. O segundo que você vai encontrar na Bíblia foi Abraão. Você sabe o caso de Agar e Sara. Ele aceitou a proposta de Sara, tomou Agar como mulher para que desse um filho e trouxe grandes consequências, trouxe e até hoje ainda tem consequências em Israel por causa desse ato dos dois. O terceiro a ter mais de uma mulher foi Jacó, né? E teve grandes consequências também, porque uma não gerava filho, outra gerava, ao ponto de Raquel, a que ele amava, disse em Gênesis capítulo 30, versículo 1, dá-me filho, senão eu morro. Mas antes dessa palavra diz, e Raquel teve inveja. Então, teve grandes problemas. E qual foi o quarto homem a ter problema porque casou com mais de uma mulher? Todos conhecem a história de Samuel? Sim. Mas e do seu pai? E da sua mãe? Eucana casou-se com Ana e Penina. Isso você encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. As consequências que ele teve por estar ali com duas mulheres. Então, tendo mais de uma esposa, sempre terá consequência. E o outro aí, né, como quinto, Davi. Isso você vê o caso dele com Betseba. Ele foi desejar outra mulher e olha as consequências que veio sobre a vida dele. Outro, e não menos consequência, foi Salomão. Isso você encontra em 1º livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. A Bíblia diz que Salomão teve muitas mulheres e na sua velhice ela perverteram o seu coração e ele adorou a outros deuses. Segunda virtude para o casamento ter as bênçãos de Deus, ele precisa ser o quê? Hétero. Precisa o casamento ser hétero. Porque se você se casar com alguém que tem o mesmo sexo que você, estará ferindo um princípio. Estará ferindo um princípio. E aquele que fere um princípio, pelo princípio será ferido. Levítico 18, 22 diz, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Eu já li essa referência em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Terceira virtude para que o casamento tenha as bênçãos de Deus, ele precisa ser indissolúvel. Ou seja, é um casamento que não se desfaz, que não se desliga, ou seja, até que a morte os separe. Mateus capítulo 19, versículo 6 diz, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Todas as práticas sexuais realizadas fora deste modelo estabelecido por Deus constitui-se sexo ilícito. Esposa ou esposo não são bens materiais, mas são dádiva de Deus. Provérbio capítulo 19, versículo 14 diz, a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Uma pessoa boa para você se casar é aquela que te leva para mais perto de Deus. Uma esposa boa para você se casar é aquela que ama a Deus, ama a Deus mais do que a você. Uma pessoa boa para você se casar é uma pessoa de caráter, porque caráter não faz só a diferença, ela faz toda a diferença. Uma pessoa boa para você se casar é uma pessoa que ama e obedece aos seus pais. Uma pessoa boa para você se casar é uma pessoa de atitude, ou seja, uma
uma pessoa que realmente já sabe o que quer, está decidida. Amém? E o último subtópico aqui para fechar é o casamento e o leito sem mácula. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, Hebreus 13:4, e que a união conjugal deve ser respeitada por todos. Mateus 19:6. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonra não escapará do juízo divino. Hebreus 13:4, parte B. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extraconjugais. 1 Coríntios 6:10. Inclui também as relações conjugais resultantes de divórcio e de segundo casamento. Antibíblico, Mateus 19:9. Embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. A praxe da sociedade é com decência de muitas igrejas, não invalidam a palavra de Deus. Neste último subtópico, o primeiro ponto aqui a ser destacado é sobre leito conjugal, não pode ser maculado. Um relacionamento sem mancha é um relacionamento a dois. O casamento é uma aliança, é como um jardim fechado. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12, repetindo: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Ou seja, casamento é como um jardim fechado com duas pessoas dentro, sem espaço para uma terceira. Lembrando que esta terceira pessoa não pode ser nem no mundo real, nem no mundo virtual. Fechando e concluindo esta lição, concluiremos dizendo: o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade, Gênesis 2:24. O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam a imoralidade, Hebreus 13:4. Portanto, vivemos para a glória de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se vocês gostaram desta aula, deste vídeo, puderam colher subsídio, não esqueça de deixar o seu comentário e o seu joinha, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu estou muito feliz por poder participar, poder estar dando algum conteúdo, subsídio para a aula de vocês. E também para vocês que não dão aula, mas são alunos, que gostam de se aprofundar mais na palavra de Deus. Aqui a gente procura dar a aula e trazer para uma aplicação prática. A próxima aula, que será dia 27 de maio de 2018, terá como título Ética Cristã e Planejamento Familiar. É a lição de número 9. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.